Fala trader! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse conteúdo aqui no canal Diogo.invest. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, deixa já o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Bom, vamos então aqui iniciar mais uma análise pré-mercado, né? E se preparar para esse pregão dessa segunda-feira, tá? Vamos ver aqui o que o mercado fez nessa sexta-feira de payroll, né? O mercado abre e aqui nesse candle aqui, ó, muito normal em dias de payroll, né? Um único candle aqui do gráfico de 1 minuto, quase 800 pontos nessa volatilidade aqui desses dados aqui. Eu havia até comentado, né, que eu tinha aqui um pequeno estudo, e se os dados viessem acima dos 130, 140k folha de pagamento, né, não agrícola, e os dados de taxa de desemprego viessem abaixo de 4,3, a gente teria aí uma provável tendência de alta. Né? Não sei se você consegue ver aqui, ó, eu até anotei aqui, e falei na última análise, na análise pré-mercado dessa quinta-feira, a respeito disso. E os dados vieram dessa forma, né? Então, uma possível tendência de alta poderia se desenrolar. E aí, o que acontece aqui? O mercado ele cria uma certa manipulação e aí ele começa a desenvolver. O mercado não andou bonito na sexta-feira, não. Normalmente, dias de payroll, né, a gente tem uma tendência muito mais forte para uma direção. Os dados vieram dar aquela oscilação no início, depois até que o mercado andou mais ou menos comportado nesse período. E aqui a gente vê uma certa tendência de alta. Mas olha aqui, eu estou no gráfico de 1 minuto, quero que você entenda aqui essa operação aqui. O mercado ele induz aqui, né, a uma venda, fazendo aqui um choque, né? Uma espécie de choque, que eu considerei muito arriscado essa operação aqui, nesse choque. Por quê? Devido aos dados e ao dia, né? Então, assim, vem aqui o mercado ele tenta, de um certo modo, andar meio de lado aqui, ó, nesse período, faz até uma espécie de captura, faz aqui um choque. Eu considerei um pouquinho arriscado, poderia ter desenvolvido, tá? Poderia sim, mas eu não achei assim muito animador. Por quê? Porque olha, o mercado ele começa a apresentar aqui certos movimentos de demanda, né? A gente já estava onde? Numa região de demanda. Olha só. Trazendo aqui. Olha o que o mercado tinha, né? Nesse ponto aqui, ó. O mercado estava bem numa região de uma forte demanda aqui. Cria uma espécie, né, de estrutura lateral aqui. Então, isso aqui já poderia estar demonstrando, devido aos dados, uma alta probabilidade do mercado querer subir. Então, eu achei um pouco arriscado esse movimento aqui, né, ó. E aí, repara aqui, o que o mercado faz aqui? Induz aqui e quebra lá para cima. No que ele falha esse choque aqui, eu sempre falo desse movimento. Ele deixa aqui essa região aqui, ó, de bloco, né? Que lá na frente seria mitigado. Essa região que ele deixa aqui, da falha desse choque, ele começa a andar de lado. Aqui ele até tenta fazer um choque e vai andando de lado aqui. Nesse ponto aqui, ele vai andando de lado, criando, né, liquidez abaixo do bloco que ele deixou, exatamente abaixo. Quando ele vem aqui e faz mais ou menos esse choque, ele não chega a desenvolver. Esse choque é aquele tipo de choque que é bem mais arriscado. Por quê? Porque na verdade ele faz um choque de fechamento com fechamento de candle, tá?
É um tipo de choque bem mais arriscado. Qual que é o melhor? O melhor é quando o candle ele consegue fechar acima da máxima. Nesse caso, o candle fechou acima do fechamento ou da abertura, né, desse candle aqui. Se fosse considerar fechamento com fechamento, a gente poderia considerar esse aqui. E aí ele faz até essa espécie de choque. É uma possibilidade de choque, tá? Você traz aqui para o gráfico de linhas, você vai ver exatamente ali, olha, tá vendo? Pelo gráfico de linha ele faz o choque, né? Mas não é o melhor choque, você está entendendo? O melhor seria lá. Então não faz o melhor choque, mas tem contexto, tem um racional por trás. Por quê? Porque só dele ter deixado esse ponto de interesse institucional na falha do choque, por si só, já é ali um ponto interessante de entrada. Então aqui não faz o melhor choque, mas tem contexto, tá? Tem contexto para você, se quiser arriscar uma operação aqui, você arriscar, tá? E aí o mercado ele vem aqui, né? E aí, esse que tá até aqui, ó, esse é o local certinho, tá? Para a entrada. Aqui, ó. Esse é o ponto de entrada certinho. E aí aqui você tem 90 pontos. Você arrisca 90 pontos para pegar lá quase que 5 para 1, tá? Qual o ponto ideal para sair daqui? Seria esse topo. Esse topo estaria dando 340 pontos. E aí, o que você tem que olhar? 340 pontos é no mínimo 3 para 1? Opa, é quase 4 para 1. Então, ok, a operação ela tem tudo para ter um sucesso, um risco-retorno, uma gestão bacana, tá? Então, primeiro ponto ideal de saída é esse topo. E aí, o mercado vai exatamente lá. E é lá e que o mercado começa a andar de lado, começa a ficar um pouco mais agarrado e tal, né? 3 para 1 certinho aqui, ó. Vamos colocar aqui, deixar aqui no 3 para 1 certinho, ó. Rapidamente você sai do trade aqui, ó. 270 pontos, tá? 270 pontos aqui. Você pega o 3 para 1, sai rápido. A partir dali o mercado começa a andar de lado, começa a ficar agarrado, mas vai até lá em cima, quase vai lá no segundo alvo, né? Que seria esse topo aqui. Não chega a bater lá no segundo, mas chega ali na região. Chega nessa região lateral aqui, né? E ali ele trava o mercado e ele vem para uma correção antes de continuar um pouco mais esse flow, tá? E olha só que legal. Vamos ver aqui se essa correção aqui ela corrige de forma muito saudável, tá? Olha só, corrige em 61.8 certinho e continua o seu desenvolvimento. Então isso aqui é legal do mercado, que você consegue entender o movimento, entender as correções e entender o flow, né? Então aqui você entende que o mercado fez esse movimento aqui, ó. E aí, né, a gente está aqui nesse momento vivendo aí o início de uma possível tendência de alta, tá? Até onde vai, a gente não tem como saber, mas a gente pode analisar aqui o mercado e ver as possibilidades. Nesse momento aqui, ó, quando você dá um zoom um pouco mais macro aqui, você consegue perceber que o mercado está simplesmente andando de lado aqui, ó. O mercado está lateral, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar vou tirar aqui essa lateralização aqui, vou marcar só aqui essa liquidez, para deixar aqui registrado, né? Vou deixar dessa forma aqui. Eu vou marcar essa lateralização aqui, ó. Eu estou enxergando o mercado, ele está lateral aqui. Essa parte de cima aqui está lateral. O mercado ele vem, ele meio que corrige aqui, ó. Né? Vamos deixar aqui embaixo para entender toda a lateralização aqui do mercado, ok? Vamos lá. Aqui a gente não tem nenhum topo assim tão relevante para considerar um topo de liquidez. Aqui para trás muito menos, né? Esse fundo ainda não quebrou nenhum topo, nem tem assim nenhum topo assim tão relevante lá em cima. Talvez quando quebrar esse topo aqui, esse fundo aqui comece a ficar um fundo mais ou menos.
o que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Considerando que a lateralização é aqui, a gente teve uma espécie de captura de liquidez. Então, eu vou traçar um volume profile daqui antes da captura de liquidez. E a gente tem aqui uma região de POC. Essa primeira impulsão a gente tem aqui essa correção aqui nela, né? E aqui a gente tem outras duas impulsões. Eu vou traçar a POC nelas para que a gente comece a entender o que o mercado está fazendo. Olha, começou a ficar interessante aqui. Deixa eu traçar daqui até na máxima lá. Ok. Bom, a gente tem aqui essa região aqui como uma região bem interessante para a gente estar aqui marcando, tá? Vamos ver aqui, ó. Eu vou marcar aqui essa região. Olha só o que o mercado está direcionando aqui. Aqui a gente tem uma região interessante que o mercado ele parece estar até querendo aqui formar ali uma espécie de estrutura, né? Vou marcar assim dessa forma, pegando aqui, aqui. Ok, olha só. Então a gente tem aqui uma região em que o mercado ele está bem fortalecido andando, né, de forma lateral aqui. E olha só, quando eu pego toda essa estrutura lateral, eu tenho uma POC exatamente ali. Quando eu pego somente essa impulsão, eu tenho uma POC exatamente no mesmo ponto da lateralização como um todo. Então eu tenho aqui uma região bem interessante que o mercado está trabalhando, né? Bem interessante. O que a gente pode esperar aqui? O mercado ele dá mais uma respeitada aqui, ó, de lado que assim, ficaria bem mais interessante. E aí aqui, o mercado fazendo um choque para seguir uma compra seria bem legal, bem interessante aqui, tá? Então eu sei que esse ponto, ele é um ponto de bastante interesse. Essa região de preço, quando eu falo região de preço, eu estou dizendo que ó, entre 131.885 e 132.030, eu tenho um interesse institucional nessa região de preço. Por quê? Olha só, eu trago do primeiro candle da lateralização até o último candle aqui do dia, eu tenho uma POC ali. Quando eu pego só essa região, só essa impulsão do mercado, e eu vou ver aonde nessa região teve interesse institucional, teve exatamente na mesma região, entendeu? Se eu pegar aqui, essa segunda impulsão aqui, cadê o volume? Aqui ó, volume profile, só nessa subida aqui de preço, eu tenho ali quase que na entrada ali daquela região também. Então essa região de preço é uma região que o mercado está interessado nela, né? E ela tem demonstrado que o preço ele quer subir aqui nessa região. Então, se o mercado começar a andar de lado aqui, assim, ó, criando liquidez abaixo, né? Captura a liquidez desses fundos, faz um choque no teste, a gente tem sim uma grande probabilidade em que o mercado ele reaja para cima, em que a demanda entre e os institucionais que já têm interesse comprador nessa região, ele pega e joga o mercado para cima. É uma possibilidade, tá? O mercado ele pode também só vir subindo e depois retornar para essa região andando de lado, nivelando aqui ó, os fundos, tá? E aí vindo aqui embaixo, nessa região faz um choque, tem uma alta probabilidade também do preço querer fazer esse movimento aqui, ó, como um todo, tá? Então são sim uma região bem interessante para o mercado trabalhar. Então essa região aqui, ó, é uma região de forte, eu vou colocar assim, ó, forte demanda, tá? Então essa região é uma região de forte demanda, tá? Uma região de muito interesse
institucional comprador aqui nessa região, tá? Uma região que vale a pena a gente ficar de olho aqui para ver o que o mercado vai fazer a partir daqui. O mercado pode abrir essa segunda-feira e não querer nem olhar para isso e vir caindo forte aqui, retornando fraco aqui nessa região, andando de lado, nivelando aqui, ó, esses topos aqui, ó, vindo aqui em cima, fazendo um choque também. No teste você tem a possibilidade para vender aqui, tá? Então, essa região, ela pode ser sim um divisor de águas. Ela pode ser sim um divisor de águas aqui nessa região, tá? E aí depende do interesse daquele momento, né? Qual o interesse institucional naquele momento, tá? Até então, eu consigo enxergar aqui, dentro de todo um contexto, uma região de forte demanda. Mas os interesses institucionais podem mudar, né? Olha só, quando a gente traz aqui essa forte demanda, essa forte acumulação, que já vem lá de trás, olha só como que a gente vai criando aqui todo um contexto, né? Quando a gente começa a reparar aqui nessa região, olha só, estou no gráfico de 15 minutos. A gente tinha aqui uma região de demanda, aonde eu cheguei a analisar aqui que tinha andado de lado, ele tentou tocar, não foi, daqui ele explodiu para cima, olha só, olha o tanto que subiu a partir desse momento, né? Muita coisa, né? Lá em cima. O preço ele retorna lá na região. E o que acontece quando o preço retorna? Dispara novamente lá para cima. Não teve a mesma força, tá? Então, havia uma demanda na região, o preço foi lá em cima. Quando retornou, a demanda ainda se mostrou presente, né? Aqui, região de demanda, ele dá mais uma acumulada nessa região, só que já vai mais fraco. Mas ainda assim, mais fraco é muita coisa. Então, chegando aqui novamente próximo dessa região, o preço pode subir pelo menos até aqui, ó. E aí é como se tivesse aqui um chão, né? E é como se você jogasse uma bolinha. A bolinha, ela vem, né? Vamos colocar assim, ó. Você joga ela lá em cima, aí ela cai, tuf. E ela vai reduzindo ali a força, entendeu? E aí o preço vai fazendo assim. Mas, repara que chegou na região, foi. Chegou na região, foi, pouco menos. Chegou na região, pode ir mais um pouco. E aí vai perdendo força. Isso aí é uma possibilidade. Você nunca sabe quantos toques, quantas vezes a demanda vai segurar ali. Mas você sabe que ali sim tem uma alta probabilidade do preço chegar e ser lançado para cima novamente, tá? Então, ele fez isso, né? Aqui, nesse ponto, nesse momento aqui, ó. O preço foi. Chegou, foi de novo. Chegou, pode ir de novo. Mas até quanto a gente não sabe. Mas a gente não trabalha com sorte. A gente não está aqui analisando, vai andar, não vai andar. Não, você trabalha com o momento presente, tá? Isso aqui eu só estou mostrando para você entender contexto, né? Que havia região de demanda e aqui ela foi respeitada. E aí o preço vai, retorna, novamente anda de lado na região, tá vendo? E aqui ele chega na região e pode ser que jogue de novo o preço lá para cima. É só uma possibilidade, tá? Quando a gente traz aqui para o gráfico de 15 minutos, olha como essa região toda lateral, ela fica muito evidente, né? Aqui no gráfico de 15 minutos. E aí, se você for ver essa região como um todo, eu vou até ajustar aqui, ó, pelo gráfico de 15 minutos, tá? Deixar assim certinho aqui, ó. Tá bem bacana. Deixa eu vir para o 5. E aí a gente pegou essa região como um todo aqui, olha. 132,040, subiu 10 pontos de diferença e o fundo é o mesmo. Então, aqui a gente já tem uma forte interesse comprador. Mas, se a demanda não consegue segurar aqui, ó, e o preço ele simplesmente vem caindo aqui, ó, vem subir um pouco mais fraco, ele pode sim lateralizar, nivelar topos, fazer um choque para você seguir a venda aqui. Ficaria bem interessante, bem bacana aqui esse contexto, tá? Se o preço, deixa eu voltar isso aqui para a região lá. Se o preço aqui, se a demanda aqui ela é superada, tá, pela oferta, e aí ele vem caindo forte aqui, ó. E lá embaixo, do nada, ele faz um choque, tá? Um choque no meio do nada. Por quê? Porque não tem nenhuma liquidez aqui. Não tem nenhuma demanda para entrar forte aqui, tá? Por quê? Porque a demanda já foi meio que superada, né? Ele pode desenvolver?
Claro que pode. E aí a gente vê o mercado desenvolver e depois a gente procura entender os movimentos de preço, as bases de liquidez, o que o mercado está fazendo. Ele pode simplesmente respeitar que essa região e aí subir, e a gente entender que aqui tem liquidez, que esse topinho ele rompe os fundos e tal, e lá em cima ele faz um choque e volta a cair. E aí você vai entender que o preço ele fez só isso aqui, ó. Ok, tudo bem, tudo certo, né? Não tem problema nenhum com isso. Porém, se o preço faz isso e falha esse choque, o que a gente tem? A gente tem um ponto que possivelmente o preço vai deixar, que é mais ou menos esse movimento, né, que eu mostrei mais cedo, que ele falha o choque, né, e deixa ali um ponto interessante institucional, e aí na mitigação você tem uma possibilidade de venda. E isso aqui é um ponto bem interessante, tá? É uma coisa interessante, tá? Se ele cai e vem voltando mais fraco, nivela, eu já acabei de falar com vocês, né? Você tem aqui a venda para você poder surfar. Tem a falha do choque ali. E para comprar, se o preço ele continua aqui, né? E faz um choque aqui, você tem a possibilidade sim de compra. É bem interessante, tá? Bem interessante. Se o preço ele perde essa região de demanda aqui, ó, você não tem um ponto de liquidez aqui. Por que você não tem um ponto de liquidez aqui? Porque esse fundo aqui não quebrou nenhum topo, né? Mas a gente tem essa forte demanda aqui nessa região, tem POC, tem muito contexto. Então, o ideal é se o preço começa a continuar aqui, ó, andando aqui assim, ó. O preço vai fazendo isso aqui. Eu vou reduzir aqui um pouquinho, só para não confundir você. Ele está criando aqui, pode estar criando aqui uma espécie de estrutura interna, tá? E aí quando a gente fala em estrutura interna, liquidez interna sempre é um pouco mais arriscado. E aí vai da questão da sua gestão de risco, da forma que você está gerindo, né, o seu risco. Mas é uma possibilidade mais interna aqui, onde o preço começa a nivelar topos, começa a nivelar aqui fundos. Essa furadinha aqui é um problema, porque pode estar mostrando o quê? Pressão de oferta, mas todo o contexto tem pressão de demanda. Então se o preço só vir aqui, fizer um choque, é uma possibilidade? É. Arriscada? Bastante, mas é uma possibilidade, tá? Se o preço ele nivela, chega aqui, joga aqui em cima, joga aqui para cima, opa, a demanda vai se mostrando presente. Capturando aqui, ó, fica um pouco melhor essa configuração. Não deixa de ser um pouco arriscada ainda, por quê? Porque tudo que é mais interno é menor e é mais arriscado, mas é uma possibilidade sim, tá? Que pode o mercado estar demonstrando aqui pra gente, tá? Então, às vezes essa furada já é pelo baixo volume, né? Aí começou a furar aqui, ó, 5h30 da tarde. Então, não tem tanta consideração, porque não tem tanta liquidez, o mercado já está indo para o fechamento de pregão. Olha só o volume aqui, mais ou menos no horário, é o menor dos menores volumes do dia. Então, pouco menos consideração por conta disso. Por isso que o ideal é ele respeitar a zona, e aí sim, capturar, entrar uma demanda legal e fazer um choque e você entrar. Por conta do contexto todo, deixa bem bacana isso, tá? Então, se o mercado também, ele só abre, já vem caindo aqui, mas respeita aqui embaixo, a demanda já entrou nessa região. Então, se ele vai criando aqui mais liquidez, e aqui ele pode confirmar essa movimentação. E aí seria interessante, tá? Seria interessante aqui, ó, uma região em que a demanda já se mostrou presente, novamente ela entrar, seria bem legal, tá bom? É também aqui uma possibilidade, tá? Aqui para cima, o que a gente tem? A gente tem um ponto assim muito interessante, tem aquele gap lá em cima, né? Se o mercado ele abre e já vem disparando aqui para cima, aqui no meio do nada, ele faz um choque, você pode, né, desde que a demanda esteja subindo legal aqui, já está vindo aquela captura de uma região de demanda, se o choque falha, você tem a possibilidade de comprar após a falha do choque,
se tiver bem interessante, tá? Por quê? Porque é um choque no meio do nada, né? Um choque no meio do nada. E aí tá subindo forte, subindo saudável, né? Mas o que ficaria melhor? Ficaria melhor o mercado só subindo, e aí se ele começa ali a nivelar topos, captura a liquidez dos topos e a oferta entra, você tem a possibilidade até de vender na captura desse nivelamento de topos aqui, tá? Para vendas ali só dessa forma, não tem outra forma para você vender. Agora, sobe, vem voltando fraco aqui para essa região, começa a nivelar os fundos aqui, ó. Na captura desses fundos, você tem essa possibilidade aqui de comprar para seguir o flow comprador aqui, ok? É uma possibilidade também. E basicamente é isso que a gente tem na nossa análise pré-mercado de hoje, tá? Amanhã a gente está de volta gravando aí novos vídeos para você, analisando o mercado, vendo como que foi o desenrolar do mercado na segunda-feira e se preparando para o pregão de terça-feira. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.